Entendi. Co- Conta comigo sim, doutor. Doutor, me fala uma coisa. Esse cliente, ele fez as pesquisas registrais. Esse imóvel, ele tem uma área maior? Ele tem uma transcrição? Ele tem uma origem, uma matrícula de origem? Ou realmente existe uma omissão registral? É, entendi. Entendi. Doutor, um buraco, né? Entendi. É uma área que faltou registro lá do passado. Doutor, então tem que usar sim, viu? Tem que usar o uso capião de vício registral. Esse uso capião, o doutor pode usar como tese e pode usar como ação. Pode usar o nome mesmo, a ação declaratória de uso capião de vício registral judicial. Esse seria o nome da ação. Se o doutor quiser, usa como tese e trabalha com outro uso capião. Tem essas duas possibilidades. Quanto tempo de posse ele tem, doutor? Só dos herdeiros. Vamos fazer um cálculo aqui. Então nós estamos falando aí de mais ou menos aí 90, quase 32 anos de posse, não é isso? Nossa, muito tempo. Tranquilamente, olha só. Ou seja, não precisa nem usar a soma da posse, né? Não precisa nem usar. Ah, porque como a gente tem uma posse maravilhosa de mais de 20 anos, né? Não precisa usar a soma da posse, não precisa usar a tese da posse complementar. Daria para fazer o uso capião judicial já no nome deles mesmo, entendeu? Porque a posse deles, o lápis temporal é muito bom, né? Pode. Na verdade, a partir do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, a posse começou a ser tratada como um direito sui generis, um direito totalmente autônomo, né? Então eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer o uso capião. Na verdade, eu falo sempre que existe uma cidade que chama imóvel regularizado. E eu tenho vários caminhos para chegar nessa cidade, várias estradas diferentes, né? Então eu posso ir pelo caminho da posse. E eu não sou obrigado a fazer inventário, porque é o modo originário de adquirir propriedade. É claro que fatalidades jurídicas acontecem. Pega um juiz, uma juíza que não conhece o assunto, um assessor, assessora, faz confusão e pode ser uma tragédia jurídica. Mas não é comum. Cada vez mais esse assunto é estudado, bem estudado. Então não vem acontecendo essas fatalidades, não. A não ser quando alguém tem interesse na causa, né? Então a gente sabe que um juiz, uma juíza, ele pode fundamentar do jeito que ele quiser, né? Se ele quiser falar que não, ele acha fundamento. Se quiser falar que sim, ele ou ela acha fundamento. Mas esse caso dá para fazer sim o uso capião. Eu faria o seguinte, viu, doutor? Com muito carinho, eu quero o teu bem. Eu faria o uso capião do 1238, ação judicial do uso capião do 1238, que é o extraordinária. Então o nome da ação ficaria assim: a ação declaratória judicial de uso capião extraordinária e de vício registral. Eu usaria os dois nomes. Por que os dois nomes? Porque são os capiões reconhecidos. Um é tipificado, está no 1238 do Código Civil, e o outro é jurisprudencial e doutrinário, aparece nos livros, né, dos autores atualizados. Aí eu faria o quê? Eu abriria nesse uso capião preliminar. A primeira preliminar que eu usaria, lembrando que esse uso capião, doutor, como é de vício registral, ele não tem réu, viu? Ele não tem réu. Desculpa a tosse aqui, viu? Mas eu tô tossindo aqui, mas eu dei aula ontem e eu tô com uma. Eu tô com um calo na voz. Desculpe, viu? Na verdade, não tem réu esse uso capião.
Esse uso capião, o doutor não tem. O doutor vai qualificar, o cliente é casado? Na verdade, o uso capião, né, eu vou entendi. O uso capião, na verdade, nós temos aí uma situação de posse. Eu falo nesse livro aqui. Tem 3 posses que a gente pode fazer uso capião. 3 posses que não dá o direito. A posse é chamada posse direta, que é morar, residir. A posse indireta e a posse alternada, que eu falo no meu livro. O que é a posse alternada? A posse alternada é aquela posse que ele não mora, ele não arrenda, ele não empresta, né, como dato, mas ele toma conta. Ele manda poldar, ele manda pintar, faz conservações, manutenções. A posse alternada também permite você fazer uso capião, entendeu? Dá bastante discussão. Na verdade, a posse no uso capião, a posse é obrigatória, a gente precisa provar, né? Através da posse, a gente precisa provar que existe a posse. O uso capião, se a gente não provar os 3 pressupostos, posse, manso pacífico e animus dominus, a gente perde a ação, ela vai ser indeferida, e se for extrajudicial, o procedimento também, né, vai ser indeferido. Por isso a gente precisa provar a posse. Não interessa qual que é, se é direta, indireta ou alternada, mas essas 3 posses possibilitam, né? Possibilitam você regularizar o imóvel através de uso capião. Eu faria o seguinte, doutor, ele é casado, não é? Solteiro? Ah, tá. Divorciado? E ele divorciou no papel? Ele fez o divórcio? Tá. Eu faria o quê? Eu faria a ação de uso capião só no nome dele. E aí eu juntaria a certidão de casamento com a averbação do divórcio, entendeu, doutor? Eu faria isso, faria isso. Outro detalhe também, eu trabalharia nessa ação com preliminares. Ele precisa de justiça gratuita? Entendi. Eu faria o seguinte, então eu trabalharia. Quantos anos ele tem, doutor? Me entende? Então não dá para pedir justiça gratuita, que não é o caso, e também não é prioridade processual, porque ele não é idoso, né? Ele não é aposentado, né? Entendi. Agora, o que o doutor poderia fazer? Porque matrícula de origem não tem, então não dá para a gente pedir averbação premonitória. O que é averbação premonitória? É muito interessante quando o imóvel que a gente está fazendo no capião tem uma matrícula. Porque dá para pedir para o juiz ou a juíza expedir um ofício e mandar para o cartório, um mandado judicial, para que seja feita a averbação desse uso capião e para que gere, nesse caso, uma situação importante, que seria a situação de você conseguir uma averbação para gerar publicidade desse uso capião. Isso evitaria a fraude da dupla venda, tripla venda, né? Seria muito interessante nesse sentido. Como não tem matrícula, né? Nós temos em mente que não tem matrícula, então também não dá. Mas como é um uso capião de vício registral, e é um uso capião que o doutor precisa usar para regularizar esse imóvel, porque reurb não vai dar certo, a gente não consegue fazer regularização fundiária nesse imóvel. E esse imóvel, o uso capião extrajudicial, nós vamos ter muita dificuldade também. Como ele não tem uma matrícula de origem, o cartório, o tabelião de notas, provavelmente não vai querer lavrar uma escritura pública. O doutor, e cá entre nós, hein? E aí é outro ponto polêmico, né? Ah, o uso capião extrajudicial virou moda. Todo mundo fala disso no Instagram, parece que é a solução a todos os problemas. Quem fala muito de uso capião extrajudicial, eu tenho a sensação que parece que quer pegar os documentos do cliente como uma batata quente, quer jogar no cartório e se livrar do problema e tentar ganhar honorário sem fazer nada. Não é isso, doutor? É,
Né? O uso capião, na verdade, cada 100 casos, com muita propriedade, viu, doutor? 100 casos, 99 no Brasil, 98 são casos de uso capião judicial, porque ou é o imóvel sem registro em lugar nenhum, ou é imóvel com iminência de litígio, já tem um litígio imposto, ou é uma situação onde o cliente não tem documentação, não tem prova dos requisitos pressupostos da posse, então a gente precisa instruir no processo, com uma audiência de instrução e julgamento, ou também uma inspeção judicial, uma antecipação da perícia. O uso capião extrajudicial, claro que ele pegou, né? É uma alternativa que nós temos, mas é muito pequena perto da quantidade de imóveis que a gente tem para regularizar e culturalmente o brasileiro não está pronto para o uso capião extrajudicial, salvo exceções, né? Só ele como autor. Ele tem amizade com ela, doutor? Ele tem? Ele tem amizade com ela? Com a ex-companheira? É porque se ele tem amizade com ela, um convívio pacífico, e ela aceitar, claro, daria para fazer o quê? Daria para fazer uma declaração onde ela assinaria essa declaração dizendo que ela tem ciência do processo de uso capião, mas ela não tem interesse na causa, entendeu? É para evitar uma nulidade, para evitar talvez que ela se arrependa e se habilite ao processo, entendeu, doutor? Teria direito. Teria direito, porque é o lapso temporal, né? O lapso temporal, se ele foi casado, ela também fez posse para efeitos de uso capião, entendeu? Esse é o problema, né? Esse é o problema que nós temos. É. Sabe, doutor, porque o uso capião, nós não necessariamente, nós não precisamos fazer esse uso capião com todos os herdeiros do inventário. Quando eu falo de uso capião de herança, eu não preciso colocar, incluir no polo ativo todos os herdeiros. Por quê? Porque o uso capião é uma situação fática. É uma situação de quem tem a posse. Se tem vários herdeiros que têm a posse, daria para fazer no nome de vários herdeiros. Se apenas um herdeiro tem a posse, eu posso optar em fazer só o nome dele. E se vários herdeiros têm a posse, mas eles abrem mão, eu posso fazer apenas o nome de um herdeiro. Porque se eu faço o uso capião com todos os herdeiros, na verdade eu estou batendo na mesma do inventário, né? O uso capião, eu vou transformar a posse em propriedade só no nome daquele ou ela, ele ou ela que tem a posse de fato. Quando eu faço inventário, eu vou dividir o imóvel, porque vai entrar na regra das sucessões, entendeu, doutor? Não, não. Normalmente isso não acontece. Eu sempre falo que nós temos as varas especializadas de uso capião, que é a vara de registros públicos. A vara de registros públicos entende muito do assunto, né? Normalmente acaba nos ajudando muito. A vara única, e às vezes a gente somos obrigados a advogar na vara única, né? Que é o caso do doutor, né? A vara única é 880, sabe, doutor? Pode ser que a gente consiga aí uma situação que o juiz ou a juíza goste do assunto, ótimo, mas pode ser que seja uma situação que esse juiz, essa juíza não conheça o assunto, o assessor, assessora, e aí, infelizmente, pode sair um julgamento mal julgado, vamos dizer assim, né? Mas o doutor vai se preparar em relação a isso. O que eu vou passar para o doutor? Antes dos fatos, doutor, abre uma preliminar do pré-questionamento da função social da propriedade. Antes dos fatos. Por quê? O juiz ou a juíza, a hora que for ler, sabe que o doutor já está criando pré-questionamento para recorrer até Brasília se precisar, entendeu, doutor? O doutor pode abrir preliminar 1, do pré-questionamento ao princípio constitucional da função social da propriedade. No texto, doutor, o que o doutor pode fazer no texto? No texto o doutor pode falar
pode falar que o cliente tem a posse há mais 20 anos, que um uso capião improcedente diante de uma posse notória dessa, e tão complexa, né, seria uma afronta ao princípio da função social da propriedade, porque é o único meio que você tem para regularizar esse imóvel, uma vez que ele nem registro ele tem, entendeu? E outro detalhe também, você vê como o caso é complexo. Se a gente procura fazer um inventário, o que vai acontecer? O inventário não vai regularizar nada, porque o inventário não regulariza o imóvel por si só. Ele regulariza o imóvel quando ele está no nome do falecido, da falecida, e ele tem matrícula. Esse é o caso, o típico caso que não tem matrícula. Então, se eu fizer um inventário, nada vai ajudar, porque o cartório não vai achar a matrícula para fazer qualquer registro ou averbação, entendeu? Não existe. Eu abriria esse tópico, deixaria claro, eu abriria mais ou menos assim, doutor, da afronta ao princípio da função social da propriedade, ou do afronta do princípio constitucional da função social da propriedade e do pré-questionamento, para efeitos de recursos especiais e extraordinário, entendeu? Na preliminar eu já daria o recado assim, ó, se realmente não for bem julgado, eu vou recorrer até Brasília, entendeu? Eu abriria uma segunda preliminar também, doutor. Antes dos fatos. Eu abriria uma segunda preliminar que o uso capião de herança está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Conforme RESP 1631 859. 1631 859. 859, 1631, 859, que foi o RESP, foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que foi uma decisão inovadora, que bateu na mesa e falou, chega, cabe os campeões de herança. Entendeu, doutor? Legal, legal. Aí sim, aí eu iria para os fatos. Nos fatos, o doutor obrigatoriamente tem que apresentar a posse, mas pacífica, ânimos domini, né? Pode trabalhar em caixa alta também. Agora, um detalhe muito importante, hein? O que esse uso capião tem de diferente dos outros? Que o doutor precisa falar nesse uso capião. Como tem a ver com herança, o doutor precisa falar que o seu cliente tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. E tem, né, doutor? É. Por que três proprietários? São os herdeiros? Como que é isso? É. Fica à vontade, doutor. Pega aí, pega aí. Claro. Ah, mas isso é bom, isso é bom. Vamos ver. Pode mostrar também, viu? Fica à vontade. Ah, tá. Ah, eu tô vendo gleba 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Essa sobra é a área do cliente. E me fala. Agora, doutor, me fala uma coisa. Essa área tem servidão? Esse terreno no fundo tem saída? Dá para sair, dá para entrar? Ou precisa passar na propriedade do outro? É. Porque
caso que o doutor está assumindo, parabéns, viu, doutor? Conte comigo, o doutor tem mais que um professor, tem um amigo para mentorar, para ajudar, porque é um caso complexo, hein? Veja que, olha só, envolve o quê? Um imóvel sem registro, então envolve uso capião de vício registral, envolve também herança, então nós temos que trabalhar com o julgado, né, de uso capião de herança que cabe, e envolve também direito de laje, doutor. É bem complexo esse caso que o doutor assumiu. Então, por isso tem que trabalhar muito bem com essa preliminar, a preliminar da afronta ao princípio da função social da propriedade, já pré-questionando, porque se pegar um juiz que fica com medo da ação, um juiz ou juíza, o doutor vai ganhar essa ação em segundo e terceiro grau, entendeu? É claro que a gente vou torcer muito para a gente ganhar em primeiro grau, mas já até aviso o cliente, viu, doutor, que é um caso mais complexo, que talvez a gente vai ganhar talvez em segundo ou terceiro grau. Porque o RESP, esse RESP 16.38.159, ficou bem claro que cabe o uso capião de herança. Mas se pegar um juiz inseguro, um juiz, uma juíza, ele vai ficar com medo. Porque ele vai falar, envolve herança, vício registral, e ainda tem a ver com direito de laje, entendeu? Se pegar um juiz inseguro, é mais fácil ele dar improcedência, ele vai procurar pelo em ovo para dar improcedência, porque é mais fácil para ele se livrar do processo. Porque se ele for julgar de verdade, com amor, com carinho, ele vai ter que estudar. E às vezes ele não tem esse tempo, não tem essa vontade, ele ou ela, né? Entendeu, doutor? E com marca única é terrível, né? Porque ele julga um direito do consumidor, um acidente, uma colisão, um cavalo, né? Um divórcio, separação. É difícil, né? É difícil. É difícil. Mas vai dar certo. Vamos fazer o croquis dessa peça juntos? Vamos fazer, doutor? Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. O doutor quer anotar na caneta, quer digitar, o que é mais fácil para o doutor? Tá, então vamos fazer o croquis juntos. O endereçamento, então, vai ser para vara única, não tem jeito, né? Vara civil, né? Tem que ser, a gente não tem escapatória. Aí depois na qualificação, nós combinamos juntos aqui, que na qualificação vai ficar só no nome dele, hein? Nós não vamos colocar no nome dela, só no nome dele. Nós vamos também, depois da qualificação, o nome da ação ficou assim, ação declaratória de uso capião e uso capião judicial extraordinária e de vício registral. Para chamar a atenção do juiz, né? Que o caso é um caso diferente. Depois, nós vamos fazer assim, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil, 1238 do Código Civil, e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então ficou assim, endereçamento vara civil, qualificação só o nome dele. A peça não tem réu. O nome da peça ficou assim, ação declaratória de uso capião judicial extraordinária e de vício registral. Vírgula, conforme artigo 1238 e enunciado 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Aí o que nós vamos fazer? Depois disso, nós vamos para preliminar, porque não tem réu, preliminar. Então o doutor pode fazer em caixa alta das preliminares. Aí vem preliminar 1. Na preliminar 1, nós combinamos de já dar uma carteirada. Né? Fala, juiz, ajuda, porque senão nós vamos recorrer até Brasília, lembra? Né? Então nós vamos fazer o quê? Do pré-questionamento para recursos superiores. Em caixa alta, né? Vírgula. Da vírgula ou tracinho dá afronta ao princípio da função social da propriedade. Dá afronta ao princípio constitucional da função social da propriedade. Dentro dessa caixa alta, o que nós vamos escrever? Nós vamos escrever que a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é pacífica. E essa posse de mais 20 anos, se ela não puder ser regularizada,
seria o quê? Uma afronta ao princípio da função social da propriedade, porque não existe outra forma de regularizar senão o uso capião. Entendeu, doutor? Aí eu abriria, vamos abrir juntos agora, a segunda preliminar. O STJ decide ser possível uso capião de imóvel objeto de herança. Aí daria para bater em caixa alta também no julgado, né, no RESP 16.31.859. Doutor, eu abriria também, eu vou dar a sugestão de abrir uma terceira preliminar. Porque é um caso complexo, vai ter que trabalhar com preliminar, porque o assessor ele vai fazer um resumo melhor, vai prestar atenção, vai chamar o juiz, entendeu? A juíza. Eu abriria a terceira preliminar, e a terceira preliminar seria essa, do vício registral. Aí eu falaria que o vício registral pode ser inerente ao título casual ou ao registro. Vírgula, neste último caso, a ação anulatória ou a de retificação ela é limitada à prescrição. Não tem como. E aí o doutor já dá o recado, ó, já corri atrás, até para mencionar que já foi objeto de retificação, né? Junta lá o protocolo, a distribuição, a certidão de breve relato, entendeu? Então ficaria assim, o vício pode ser inerente ao título casual ou ao registro. Neste último caso, a ação anulatória ou a ação de retificação limita-se à pré-inscrição, vírgula. Pode ser postulada em face do registrador, que deverá sanar o defeito. Ou seja, não é o caso. Vírgula, ou seja, não é o caso. Diante desse fato, esgotada, eu colocaria mais ou menos assim, estou dando uma ideia para o doutor, tá? Diante do caso, esgotadas as possibilidades, esse uso capião é imprescindível para regularizar o vício registral. Uma vez que o uso capião trabalha com a questão do princípio da presunção da veracidade do registro. Essas são as teses, viu, do uso capião de vício registral, viu, doutor? Inclusive, esse uso capião ele é fundamentado também no artigo 213 da Lei de Registros Públicos, viu? Ele é um uso capião, ele é fundamentado, ele, apesar de ser doutrinário e jurisprudencial, ele tem o seu fundamento no 213, porque ele serve para quê? Para sanar vícios registrais. E é o que o doutor vai em busca, sanar esse vício registral. Pode até mencionar ele. Pode até mencionar. 213 da lei, da LRP, né? A Lei de Registros Públicos. E aí o doutor pode falar também que o uso capião é um elemento de ligação entre a posse e a folha registral, né? Exercendo grande interferência no sistema de registro, acarretando transformações na matrícula do imóvel ou abertura de novas matrículas. Vírgula, rompendo em certos casos com princípios estruturais. Para regularizar imóveis. Então, doutora, dá para bater nisso. E aí, nós fizemos a primeira preliminar, então, foi do pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. A segunda preliminar que nós fizemos foi a jurisprudência pacificada do STJ, né? Do RESP. A terceira preliminar que nós fizemos foi o vício registral. E eu trabalharia com uma quarta preliminar, doutor. Quarta preliminar, preliminar 4.
do direito de laje. Por que direito de laje? Porque vai que a gente precisa abrir uma servidão aí no meio. Então a gente trabalha com direito de laje, entendeu? Aí eu faria o quê? Do direito de laje, a quarta preliminar. Aí eu falaria no contexto, o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, vírgula, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que o terceiro edifique unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo, vírgula, conforme artigo 1510-A. Por quê? Porque se precisar fazer uma servidão, alguma coisa, o doutor já tem um respaldo na peça, entendeu? Depois, doutor, aí eu iria para os fatos. Aí nos fatos, na verdade, o direito de laje eu posso usufruir em cima, né? No primeiro andar, no porão e no fundo. E como ele está lá no fundo, se algo der errado, o juiz vai saber que nós estamos fazendo o quê? Usando a tese do direito de laje que ele quer regularizar, ele quer uma matrícula lá no fundo. Só para ele, individual. Entendeu? Agora, nos fatos, normalmente no uso capião, apesar de não ter réu, ser uma ação declaratória, mas o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai seguir a regra. A citação dos confinantes, dos confrontantes, vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos, e vai pedir a citação também do último proprietário que conste na matrícula, ou os seus herdeiros, entendeu? Essa citação é por correio. Se não conseguir citar após algumas tentativas, a gente consegue citar por edital, que é aonde a pessoa acaba perdendo a sua parte ou o imóvel sem saber, porque ninguém lê o diário oficial, uma citação fictícia, entendeu? Né? Agora, nos fatos, vamos abrir os fatos? Nos fatos, nós vamos falar que ele adquiriu a posse há 22 anos atrás, não é isso? Essa posse dele é mansa e pacífica, tem animus domini, não tem? O animus domini a gente prova com as manutenções, benfeitorias, declarações de vizinhos, de conhecidos, né? A posse mansa e pacífica nós vamos provar com as certidões de distribuidor civil, viu? Da esfera estadual e esfera federal. E nesse caso, a gente não pode esquecer, também é muito importante, de falar que a posse do fundo é só dele. Do fundo é só dele, né? Então daria pra gente bater no quê? Que a posse é exclusiva dessa parte, a situação fática dessa posse, porque o uso capião é só do fundo, né, doutor? Ele só quer o uso capião do fundo, não é? É. Entendi.
É. Então, vamos bater nisso, vamos fazer nos fatos, falar da posse, manso pacífica, animus domini, que ele cumpre todos os requisitos, que a posse é notória há mais de 20 anos, só que não esquecer de falar do binômio, posse exclusiva e gestão exclusiva do imóvel. O que é a gestão exclusiva? Só ele faz manutenções, benfeitorias. Depois vamos para o direito, ou a fundamentação, né? No direito na fundamentação, nós vamos trabalhar com o quê? Com o artigo 1238 do Código Civil. Dá até para trabalhar com o parágrafo único, né? Porque hoje lá ele está utilizando para quê? A área? Para pastagem. Dá até para usar o parágrafo único. Por quê? Porque ele usa para produção rural. Dá até para falar que, por mais que ele tenha a posse de 20 anos, poderia sim ser procedente de ação com base numa posse de 10, uma vez que o imóvel é utilizado para fins de produção agrícola, né? A produção rural, pecuária. Ele tem o cadastro no CECIR? Tem. E ele paga ITR também, não paga? Dessa parte dele? O ITR está individualizado, doutor? Porque se tiver individualizado nos ajuda bastante, viu? Mas depois o doutor pergunta para o cliente. Agora, o que é importante aí? Nos fundamentos, não esquecer do 1238 do Código Civil, do enunciado 4692 da 5ª Jornada de Direito Civil, trabalhar também com a súmula 237 do Supremo, né? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. E eu trabalharia também com a súmula 487 do Supremo também, que é aquela súmula que diz, numa discussão de posse prevalece o domínio. Por isso ele quer o domínio, porque se amanhã ou depois surgir uma discussão de posse, ele tem, né? Ele tem a propriedade no nome dele. O que o doutor vai fazer? O doutor vai usar esse uso capião para regularizar o imóvel, mas ao mesmo tempo vai usar esse uso capião como um escudo protetor. Porque vai que aparece alguém reivindicando essa área, um herdeiro que termina um inventário, depois faz as... Tudo bem que não tem registro, então não tem esse risco, mas pensando numa ação de arbitramento de aluguel, pensando numa ação de extinção de condomínio, poder não pode, porque não tem registro esse imóvel, mas vai que faz e vai que um juiz aceita, uma aventura jurídica, né? Ele vai blindar, né? Você pode até falar isso pro cliente, que mais que regularizar, ele vai blindar, vai criar um guarda-chuva contra a chuva, né? Um escudo protetor. É uma forma de proteger o patrimônio, né? Não esquecer também de mencionar o princípio da função social da propriedade de novo, viu, doutor? Função social da propriedade. Pode destacar que a posse é exclusiva de novo. A gestão do imóvel é exclusiva. E também não esquecer de falar novamente do vício registral, viu? Tem que falar no direito, no fundamento, tem que falar porque esse uso capião, ele tem várias funções, né? Não é só um uso capião propriamente dito. É um uso capião que tem a função de sanar o vício registral. O doutor pode deixar até caixa alta, que é um uso capião que tem uma função mais que social. Tem uma função registral, né? Criar uma matrícula onde não existe, né? O que vai acontecer com esse uso capião? Ele está bem feito, bem estruturado. Em relação ao pedido, doutor, não esquece de pedir a citação dos confrontantes. Lado direito, lado esquerdo de fundos. Não esquece de pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula. Ou os seus herdeiros. Vai ser os herdeiros. O doutor não precisa aparecer com esses nomes. O doutor pode só pedir a citação e o cartório de imóveis vai fazer essa pesquisa, entendeu? Ele que vai procurar. O doutor pode até mencionar, requer a citação dos confrontantes conforme levantamento feito pelo cartório. Conforme levantamento posteriormente feito pelo cartório de imóveis competente, entendeu? Em relação ao último proprietário, a mesma coisa. Quando a gente tem essas informações, a gente pode até mencionar. Quando não tem, não existe a necessidade, entendeu?
Não esquecer de pedir também a citação do MP, Ministério Público, de praxe, né? As fazendas, União, Estado e Município. Como é um uso capião judicial, não esquecer de pedir também, né? A perícia topográfica. A manifestação é do MP, Ministério Público, e a manifestação dos entes federativos, União, Estado e Município. Quando a gente está em Brasília, também do Distrito Federal. Não esquecer de pedir a perícia topográfica. Tem que ter. Por mais que o doutor junte uma planta melhor descritiva, tem que ter a perícia topográfica. Ela é importante, né? Ela é obrigatória. E o doutor está numa região que o pessoal confunde muito. Já aconteceu comigo. Eu tenho ação de uso capião no Brasil todo. O que aconteceu comigo aí, doutor? Eu ganhei a ação de uso capião para o cliente e o juiz não mandava para o cartório. O juiz é o Antônio Bandeira. Ele não mandava para o cartório, não mandava para o cartório, não mandava para o cartório. Eu tive que desarquivar o processo, despachar com o juiz e falar, juiz, precisa mandar para o cartório. Porque o cliente ia lá no cartório e não conseguia fazer o registro. Então, para evitar isso, esse problema que eu tive, eu falo que é melhor a gente aprender pelo amor e não pela dor, né? Doutor, eu orientaria o doutor a fazer um pedido explicando o passo a passo. Requer a procedência da ação para que seja expedido um mandado judicial, elevados autos ao cartório para abertura de uma nova matrícula ou o registro da sentença com efeitos originários. Porque às vezes pega um juiz, uma juíza inseguro, ele dá a procedência da ação, porque a ação está bem feita. Mas ele não manda para o cartório, ele esquece de ajudar em relação ao procedimento, entendeu, doutor? Então o doutor já explicou o caminho ali, né? Para ajudar o juiz ou a juíza, com muito respeito, né? Então o caminho é esse, requer a procedência da ação para que seja expedido um mandado judicial e enviado junto com os autos ao cartório de imóveis competente para abertura de uma nova matrícula ou registro da sentença com efeitos originários ou forma aquisitiva de aquisição de propriedade, modo originário de aquisição. Aí o doutor pode trabalhar do jeito que o doutor achar melhor o nome, né? Tá? O valor da causa é o valor venal. Esse valor venal está no ITR. O advogado, nossos colegas, ele ou ela, quando coloca o valor de mercado, ele errou, porque sai muito caro. É valor venal. A regra é valor venal, né? E tem mais, se o valor venal é muito alto, dá pra gente juntar uma avaliação ainda para diminuir esse valor. Qual que é o passo a passo? Faz a distribuição dos capião. O juiz, o primeiro despacho dele vai pedir para emendar, sempre pede algum documento que esteja faltando. Obrigatoriamente a gente tem que juntar certidão de propriedade atualizada, quando tem, nesse caso não tem, porque não tem registro. Então nós vamos ter que juntar o quê? A topografia, a planta e o manual descritivo. Isso a gente acha na prefeitura ou no cartório arquivado. Como não tem registro desse imóvel no cartório, não vai achar no cartório. Ou acha na prefeitura ou manda fazer um novo. Contrata um topógrafo e manda fazer a topografia, que é a planta e o memorial descritivo. Entendeu, doutor? Só da área que você quer regularizar. Fica mais fácil também. Como não tem registro, o cartório ele vai pesquisar, através de uma área maior, alguma coisa, ele vai pesquisar se ele acha os confrontantes, mas provavelmente não vai achar. O que vai salvar o doutor é a planta e o memorial descritivo. Agora um detalhe importante também, doutor, isso é importante também, as notas devolutivas. O doutor tem, porque como a gente está alegando nesse uso capião que não tem registro, o ideal é que a gente tenha essas notas devolutivas. O que é isso? É o cartório falando, ó, esse imóvel não aparece no meu cadastro. Talvez seja do outro cartório. Aí vai no outro cartório, ele dá essa nota devolutiva. Ou seja, ele fala que esse imóvel não consta. Essa matrícula não existe no cartório, entendeu? Tem isso, doutor? É importante, faz o pedido da matrícula, né? Com base no endereço e no CPF do cliente,
faz o pedido. O cartório provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai dar nota devolutiva falando que não consta nada nos arquivos do cartório. Porque como nós estamos alegando que é um uso capião de vício registral, por não ter registro de origem, nós precisamos provar que nós pesquisamos isso e não achamos, entendeu? Não, não precisa. Na verdade, se ele tiver condições financeiras, dá para fazer uma topografia nova. Ah, então ótimo, já tem a topografia nova já. Isso é interessante, porque pode ser, e eu acredito que o juiz ou a juíza vai pedir. Porque nós estamos trabalhando com vício registral que não tem registro. Então o juiz vai falar, prove que não tem registro. Como que vai provar? O juiz ou a juíza vai pedir a certidão negativa, entendeu? Tem que se virar do mesmo jeito. É bom e é ruim. Tá bem fundamentado, hein? Eu falo que é a peça de 20 mil reais essa aí, hein? É. É um trabalho. Vai dar certo. Manda assim, quero saber. E se precisar de uma mentoria, algum despacho confuso, uma sustentação oral, uma audiência que vai ter, se o doutor quiser que eu ajude treinando, conte comigo que eu treino o doutor sim, tá bom? Deixa o doutor bem preparado. Despacho confuso. Passa rápido, né, doutor? É. É. Agora, me responde uma coisa, doutor. Foi comprado os direitos hereditários ou os direitos possessórios? É. Então, na verdade, foi contrato de gaveta, né? É porque nós temos a abertura, quando a gente compra a posse, quando nós vamos comprar um imóvel irregular, o ideal é que seja a cessão de direitos possessórios e afins. Porque é um contrato que pode ser feito por escritura pública ou não, pode ser feito por instrumento particular. Quando a gente fala de cessão de direitos hereditários, é um contrato que obrigatoriamente segue o 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. E teria que ter a anuência dos outros herdeiros, senão esse contrato corre o risco de não valer nada, corre o risco de ser declarado nulo, entendeu? Por isso, esse caso, doutor, pode, se for a cessão de direitos hereditários bem feita, dá para se habilitar no processo de usucapião, no processo de inventário. Se for uma cessão de direitos hereditários com vícios, né, não foi feita por escritura pública, não tem anuência dos outros herdeiros, era melhor fazer um aditivo. Era melhor fazer um aditivo para consertar, entendeu? Que aditivo? Falar da posse, que comprou a posse, ou fazer um novo contrato, entendeu? Agora, agora, se não tiver jeito, né? Ah, não dá porque ele não vai assinar mais nada, não tem como fazer isso. Aí o doutor vai ter que trabalhar com uso capião. Só que seria melhor trabalhar com uso capião extraordinário, porque se trabalhar com uso capião ordinário que exige justo título, corre o risco do juiz ou a juiz entender que esse contrato não tem valor como justo título, o doutor perde a ação, mesmo com todos os requisitos, entendeu? Então, o lado bom é que ele tem os comprovantes de pagamento, mas como o título está errado, foi feito por instrumento particular,
corre o risco, se o juiz for conservador, atualizado, o juiz ou a juíza, de falar que esse contrato não pode ser reconhecido como justo título. O doutor perde a ação mesmo com todos os requisitos, entendeu? Eu faria o quê? Se for fazer os capião, tem que ser extraordinário, entendeu, doutor? Então. Ah, mas aí dá para usar moradia habitual. Ele mora no imóvel? Mas usa como produção agrícola? Então, dá para... Porque a redução de 15 para 10 pode ser para moradia habitual ou para produção, né? Atividade econômica. Então o doutor consegue fazer uso capião. Para se resguardar, o doutor usaria o quê? A tese da soma da posse e a tese da posse complementar. Só para se resguardar, só para ficar blindado o seu uso capião, entendeu? Seria. Se conseguisse, é uma grande vantagem, viu? Não, seria uma grande vantagem. Qualquer coisa eu estou à disposição para te ajudar. Você tem mais que um professor, você tem um amigo aqui. Imagina, é um prazer. Faz a pós comigo que você vai gostar e faça a leitura dos meus livros, hein? Esse aqui, ó. Esse fala do vício registral. Ele é bem bacana. E esse aqui ele fala muito da posse alternada, é uma leitura bem bacana também, uma doutrina. Qualquer coisa eu tô aqui, ganhou um amigo, tá bom? Sucesso e me avisa aí, vai ganhar ação, vai dar certo. Tchau, fica com Deus, obrigado por tudo. Tchau, tchau.